Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais uma Jane Austen Live. Se dessa vez é o projeto Relendo Jane Austen, nós vamos falar sobre orgulho e preconceito. Essa edição que eu tenho aqui é da Civilização Brasileira e tradução do senhor Lúcio Cardoso, a tradução que já tem 80 anos. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Vamos começar já já, é só aguardar Lília dos Anjos ou Lilia Books entrar e nós já vamos começar essa live. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença toda semana. É um prazer dividir esse livro, a leitura desse livro com vocês. Para quem não sabe ainda, nossa leitura dessa semana compreende dos capítulos 11 ao 20. Então a gente tem muita coisa para falar hoje e agradeço a todos porque esse incentivo de participar conosco da releitura ou da leitura coletiva é muito interessante porque o retorno de vocês é que faz com que a gente continue fazendo mais e mais lives. Só aguardar e a gente já vai começar, porque Orgulho e Preconceito não tem essa não, gente. Tem que falar e tem que falar muito. Tem muita coisa para falar, né, Lília? Olá, e eu aqui esqueci de acender a luz. Tudo bem? Tá Faz ajustando parte. aqui. Eu também Ainda agora estava acesa, eu esqueci. demorei a começar porque o gato começou a puxar as bonequinhas de crochê aqui da prateleira, enfim. Não foi legal, não. Todos me escutam direitinho. Ainda não te vejo porque tá filmando a parede. Ué, eu já coloquei. Ainda Ih, será que tá tendo atraso? tá tendo um delay, sim. Tá mostrando um looping aí na sua imagem. Ih, meu Deus, não acredito. Eu acho que é só uma questão de ajuste. Eu estou usando as duas internets, ou seja, Aqui também tá ligado tudo. mas é a sensação, né? Sensação que eu quero dizer, é o excesso de vídeos nesse horário, né? É bem comum acontecer isso. Vamos começar ou você quer aguardar a sua imagem aparecer? É, eu quero aguardar, Vamos porque fazer assim, tipo, entra e sai de novo. Ó, perdão, sai e entra de novo. Pode ser um problema na conexão. certo. Ok. Pessoal, vai me dando o retorno, a minha imagem e a minha voz, tá tudo ok, né? Isso foi que o Herbert falou, eu acabei de dizer para a Lília. Nós vamos ler, temos muitas emoções nesses capítulos 11 ao 20 e queria saber um pouco de vocês, o que vocês estão aguardando, para quem não conhece, né? Porque quem já está relendo pela milésima vez, como é o meu caso, Orgulho e Preconceito já está bem marcado na minha vida. Mas para quem não conhece Jane Austen, está lendo pela primeira vez, quais são as impressões que vocês têm dessa escritora? Agora a Lília entrou, tá, Jane? Ela entrou novamente. Na verdade, eu pedi ela para sair para ver se dava certo ela entrar novamente. Isso, agora sim. Eu acho que eu já sei o que foi. Tudo bem. Olha, tem Vamos lá. aí que a Tainá está escrevendo TCC sobre orgulho e preconceito. Então, cola em nós, que depois a gente conversa no privado aí, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. A gente já vai pular a etapa de apresentações, que acho que todo mundo já conhece essas figuras carimbadas aqui, Minas, Paraíba. E queria que você desse o pontapé inicial para falar sobre orgulho e preconceito nessa semana. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Que bom contar com a presença de vocês todos que já estão acompanhando desde a semana passada. Um oi para quem chegou hoje. Meu nome é Lília, essa é a Adriana, e nós estamos fazendo uma discussão sobre orgulho e preconceito, que, como a Adriana já até disse algumas vezes, né, é o livro preferencial da maioria dos leitores de Jane Austen. Hoje nós ficamos de discutir do capítulo 11 até o capítulo 20, né? E algumas coisas acontecem de surpreendente, né? Nesses 10 capítulos, entre o 11 e o 20, alguns personagens novos aparecem, algumas tramas são iniciadas e até terminadas. No capítulo 11, especificamente, ainda meio que uma continuação do capítulo 10, porque, se vocês lembram, a Jane
tá lá em Netherfield Park, né? Ela se encontra acamada por causa de uma gripe, por ter feito aquele passeio a cavalo e que a mãe não emprestou a carruagem, enfim. Isso foi o contexto do capítulo 10, só para vocês se situarem e entrarem nesse capítulo 11, que ainda é a permanência da Elizabeth Uhum. na residência, né? Porque como a Jane está lá acamada, ela não tem muito o que fazer. Já a Liz, ela tem que conviver com as outras pessoas. E nisso é que vem a questão dela sentir um incômodo. E nesse capítulo 11 e no 12 também, né? Já vou meio que juntando os dois, porque tem a ver, é a permanência dela na casa. E ela já não está suportando muito ficar naquele ambiente, porque ela sente o que a Jane não sente. A Jane adora as meninas, né? As irmãs Bingley, enquanto que a Elizabeth ela já não suporta mais, porque ela percebe que aquela amabilidade das meninas não é algo muito sincero, Uhum. né? E nesse capítulo especificamente, a Liz ela é muito testada pela Caroline, Uhum. né? Testada de que maneira? Ah, Quando o senhor Darcy está ali naquela sala, todos estão presentes, diálogos são colocados, aí a Tainá já está dizendo que a Liz é perspicaz, ela percebe mesmo. Uhum. Mas às vezes a Caroline coloca umas armadilhas para ver se a Lizzie cai. E ela Uhum. fica testando a Elizabeth a provocar o Mister Darcy que está ali fazendo o quê? Escrevendo uma carta. A Caroline é muito invasiva, ela quer a todo custo chamar a atenção do Darcy, só que ele também se sente um pouco cansado dessa imagem, né? A Ana está dizendo aí no livro de lei, bode das irmãs Bingley real. E nesse capítulo especificamente, eu não sei se vocês prestaram atenção, tem umas falas, umas frases de efeito em Sim. um diálogo, em uma troca de provocações entre a Lizzie e o Darcy, que eu achei tão interessante esse embate, e até como o final desse capítulo ele é arrematado, eu achei muito interessante. Por exemplo, gente, eu marquei aqui essas frases, vou dizer rapidamente para vocês, certo? Olha só, isso é na discussão da Das com a Elizabeth, do Das com a Elizabeth. O melhor e o mais sábio dos homens, e mesmo a mais sábia e a melhor das ações, pode ser ridicularizada por quem faz da ironia o seu único fim na vida. E, assim, são umas espetadas que eles trocam, né? Aham. Aí depois, aí depois vem a vaidade, é de fato uma fraqueza, mas o orgulho pode ser bem controlado quando existe uma verdadeira superioridade de inteligência. E aí vem aquela famosa frase: uma vez perdida a boa opinião que tenho de uma pessoa, está perdida para sempre. É, ele é implacável. Implacável. Aí no final eles trocam essa farpa, né? O Aham. seu defeito é uma propensão para odiar todo mundo. Aí tem a réplica dele, né? E o seu, replicou ele sorrindo, é o de se recusar a compreender os outros. Sim. O Lá capítulo 11 vem o termina embate. nesse embate, nessa troca de farpas. Só que aí acontece algo que eu acredito que os leitores, quem está acompanhando, essas alfinetadas nesse capítulo, e quem está acompanhando o livro percebe um movimento aí. Sim. A Lizzie vai criando uma antipatia cada vez maior por ele, Uhum. enquanto que no caso dele é justamente o contrário. Sim, Ele lá fica no último, cada vez mais interessado. a última frase do pensamento dele, na verdade, que não é uma fala que ele disse, né? Uhum. Começava a sentir um perigo que havia em prestar demasiada atenção a Elizabeth. Eu só queria citar uma frase que é uma frase muito, muito citada da Jane Austen nesse capítulo 11, mas não é dos dois personagens principais, que é: declaro que não há divertimento melhor do que a leitura. A senhorita Billing lá fazendo uma assim de: poxa, eu sou intelectual, deixa eu passar aqui, passar meu recado pro Darcy de que eu sou inteligente, né? E aí
tem a ver com o início da sua fala e de que os comentários aí de todo mundo colocando Naja aí nos comentários. Mas é interessante que isso corrobora, né, com aquilo que eu falei de a Lizzie fica desprezando, fazendo pouco caso dele e aumentando essa antipatia, e ele, ao contrário, vai começando a ver isso, um quê de interessante nela, e Uhum, ainda ressalta isso, porque ele sempre menciona, pelo menos umas duas vezes, ele fala, se não fossem as conexões que ela tivesse, conexões familiares, de amigos e tal, poderia acontecer algo, né? Ele poderia dar voz a esse súbito interesse que ele cria. uhum. Bom, aí a gente pode avançar um pouquinho para Pode, pode. O 12, 12. Eu só tenho uma coisa para falar sobre a tradução, não vou fazer comentários, né? Que tem que fazer uma tese de doutorado. Mas essa tradução do Luz Cardoso, ela é bem estrangeirizante. Ele mantém bastante palavras em inglês, francês, inclusive em latim aqui, como postscriptum, que é, né, uma notinha de rodapé ali, manteve. E muita gente pergunta, gente, né, até você também, sobre as traduções. Tradução é uma coisa muito subjetiva e a gente agora está cercado de traduções aqui no Brasil que fazem jus ao nome da Jane Austen. Então, a gente deixa para as pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado em análise do discurso ou de teoria da tradução, como a gente vai ter mês que vem a Aline Benato falando sobre traduções aqui no Brasil. Mas voltando ao isso. capítulo 12, é um capítulo bem mirim, né? É curtinho esse capítulo. Acho que vocês perceberam que tem alguns capítulos mais curtos, entre o 11 e o 20. É porque eu acho que a Jane ela estabeleceu algumas pontes entre acontecimentos importantes que ela Uhum, faz tipo um prenúncio a isso. Nesse 12, ele é só um arremate para dizer que a mãe das Bennet ela está querendo que elas fiquem lá o máximo possível, que a Jane até não melhore, que elas permaneçam mais tempo, só que a Lizzie não aguenta mais e ela pede para a Jane falar com o Sr. Bingley para cederem a carruagem, que elas querem voltar para casa. Elas ainda permanecem mais um dia sob fortes protestos das irmãs Bingley para que elas fiquem, mas isso é tipo um estratagema, sendo que a Caroline também não aguenta mais, convidou por, como é que eu posso dizer, educação, né? Não, não vou embora, e vai, volta. Caroline já não suporta mais a Elizabeth, e a Elizabeth a suporta, e a senhora Bennet fica espantada quando se depara com as meninas voltando para casa, e ela uhum. não gosta disso. Aí finaliza esse capítulo, né? Finaliza esse ciclo Ah, das meninas lá em Netherfield. Gente, vocês me perdoem, eu não estou lendo os comentários mas de eu tô... vocês, né? Uhum. Teve alguns aqui, até um aqui que me escapou. A Becca fala, a Liz despreza muito o Darcy. No baile fiquei com pena dele. A gente chega já já nessa parte. É, deixa eu ver aqui, que eu acabei digitando sem querer. Ah, tem outros aqui da Belly, dizendo que ele percebe que ela não é como as mulheres que ele está acostumado no seu círculo social. Exatamente, ela não tem, não é artificial, ele consegue comparar a Lizzie com a Caroline e percebe que a Caroline é vazia, né? E a Elizabeth é muito interessante. Muito obrigada pelos comentários de vocês. E avançando ao capítulo 13, quem Sim. é que chega na história, Para hein, Adriana? é hoje. Quem Chegou o chega boy na magia história? pedaço. Né, assim, um boy magia comedido, uma pessoa muito bajuladora, muito agradecida, extremamente agraciada da sorte de ter uma protetora. Sim. Jane, é a chegada do Mister Collins, ele, O essa Mister pessoa Collins da extremamente. Olga. A gente tem que falar que é da Olga, que é ela que defende o Collins. É o Mister Collins, essa pessoa extremamente sedutora. Brincadeiras Engraçado à parte.
Ele acha isso, tá? Ele acha. Eu tenho até um pouco de solidariedade com ele, porque eu acho que as adaptações, nós não vamos entrar nisso hoje, mas as adaptações avacalharam com ele, porque pegam os atores até bons e transformam eles né, em personagens bem repugnantes. Assim. O de 95, então, é horrível. Não é o É, ator, não é a beleza, é o é o comportamento. jeito, né? O comportamento. Eu gosto mais do de 2005. Eu acho que ele teve um jeito certo de fazer a interpretação dele. Condiz mais com o que o livro coloca, mostrando mais essa posição dele de querer ensaiar. Ele diz isso, né, no jantar, que ele ensaia os elogios para saber a quem direcioná-los, né? O senhor Bennett anuncia essa chegada. No mesmo dia que ele vai chegar, o senhor Bennett provoca a senhora Bennett o tempo inteiro. Ele Uhum. avisa da chegada do senhor Collins no dia, gente, imagina, ela fica maluca. Ela fica maluca porque vai receber essa visita e ela fica horrorizada porque sabe que é o Mister Collins que vai roubar, né, o longboard deles. Não, esse cara é o herdeiro, eu não quero conversa com ele, não. E Uhum. ela não começa ainda a maquinar o que ela está planejando, porque ela só pensa nisso depois que o conhece, né? E Ele coisa que chega todo mundo com toda pergunta, uma pompa. desculpa, Pode tem uma coisa falar. que todo mundo pergunta aí, que foi, tem até uma fala, uma frase, aliás, um pensamento, né? Jane e Elizabeth procuraram explicar à sua mãe o aspecto jurídico do caso. Nesse caso aí, é o que a gente já falou em várias outras lives sobre a questão da herança, né? Elas Exato. tinham direito à herança e iam ficar apenas com rendimentos de uma espécie de poupança, um investimento financeiro dos pais. E isso dividido pelas cinco. Então, não dava muita coisa, não. Seria Não, 1.000 libras para para elas viverem do rendimento dessas, cada uma, né, do rendimento dessas 1.000 libras. Mas ela exatamente. explicar à mãe que não era só dar um jeitinho que o Collins não ia mais receber a propriedade. Ele tinha direito e iria receber, né? Ele escreve uma Exatamente. carta até muito bem escrita, né? Tem essa Batiladora, carta, né, claro. dele que foi lida e a Lizzie o acha muito pomposo. O senhor Bennet fica naquela, será que ele é tudo que ele passa através da carta, né? Ou ele é uma pessoa ridícula? Sim. Ridícula é a palavra que o pai dela usa depois, né? E com a chegada dele, o senhor Bennett constata justamente, pronto, Beck, ele é um alpinista social, claro, porque ele chega lá na residência dos Bennett em Longbourn, ele se apresenta com todas aquelas vantagens de dizer que foi agraciado pela vida, que Lady Catherine o recebeu e concedeu a ele a paróquia, né, lá de Rosens, e que ele foi extremamente agraciado com essa sorte de ter uma pessoa como ela, né? E fala dela, cada 10 palavras em o nome de Lady Catherine, que a gente vai conhecer um pouco mais adiante, como essa pessoa benfeitora, gente. Ela é uma senhora muito bondosa. Sim, total. Mas ela queria ter Ele chega, ele chega, pode falar, desculpa. ela queria um fiel escudeiro, então ela tinha que ser uma benfeitora, né, para que ele pudesse meio que comer na mão delas, né, para ter uma paróquia ali funcionando sobre ele conduzindo, mas ela estava com as rédeas ali, né? Isso. Mais adiante tem uma parte que a Jane escreve no livro muito interessante, que é como é que a Lady Catherine ela comanda aquela região em que a mansão dela Uhum. está situada. Então, a partir do momento que o Colin chega, ele comete as gafes dele, os elogios, ele acredita que a família Bennet é um pouco mais pobre do que ele imaginava, porque pergunta quem foi que fez o jantar das meninas, né? E a senhora Bennet fica muito ofendida, para não usar outra palavra, fica muito ofendida e diz que elas têm uma cozinheira, né? Então, estou vendo os comentários de vocês, minha gente.
A Lady Catherine é uma senhora feudal fora de época. É uma senhora feudal que tem o aval ali da sociedade, porque ela é uma lei, Sim, é um título de nobreza, então ela não tinha essa questão de ir por parente masculino mais próximo toda a herança do marido, não. Então, como ela era nobre, ela tinha esse no poder, né, nas mãos dela, essa questão dos domínios, né, das propriedades e do dinheiro. Então, por isso que ela era manda-chuva ali na região, era bem a senhora feudal mesmo. ah, capítulo 14. 14. Uhum. Porque o 13 foi isso, a chegada dele, o jantar, os primeiros contatos. Eu chamei o capítulo 14 de A Honorável Lady Catherine. Tava faltando eu dar batizar um capítulo, então esse é a Honorável Lady Catherine. Então, nesse capítulo, ele continua com os elogios, é um pouco a continuação do capítulo anterior, né? É, a Sâmia está perguntando se uma senhora nobre tem outros direitos de herança. Ali da Lady Catherine, eu percebi que foi pelo casamento, né? Ela já casou com uma pessoa muito importante na sociedade e todas as propriedades e o título, né, ficou ali na família. Ah, Sim. quando ela morresse, os sucessores, o título do Lorde provavelmente ficaria perdido, mas ela tem a filha, né? E o Uhum. de Lady permanece, né? E A aí filha dela no futuro seria a Lady. a intenção é casar com uma pessoa muito bem estabelecida, como poderia ser o Darcy, O né? Darcy, E aí exatamente, para que tudo ele fica pudesse em família. herdar, Uhum, exatamente. porque Mesmo ele é o sobrinho, ele é o mais próximo dela. isso. A livros de lei aqui, a Ana está colocando uma observação que vocês podem ver sobre essa questão de incluir a mulher na herança, ainda mais sendo uma família bem importante, certo? Como era a família da Lady Catherine, não era, ela não tinha esse título de lady à toa, Uhum. né? Consequentemente, muitas propriedades de posse ali da família. Ah, E não era só o então, caso, Lília, dele querer, do senhor Bennett querer. Ele também tinha que acreditar e confiar que as filhas iam administrar Longbourn, né? E ele, pelo que a gente vê no texto todo, para chamar elas de tontas não custava nada, só levantar o olho e qual que é a tonta que eu vou chamar da vez? Ele não tinha essa confiança na inteligência, muito menos financeira das filhas, né? Que era uma é, é coisa um bem comum pouco, na época. é um pouco diferente do que acontece no caso da Lady Catherine, porque ela só tem uma filha, né? E ela Sim. é bem debilitada de saúde. Uhum. Então, esse capítulo, ele é todo de elogios, de galanteios do Sr. Collins, ele distribui elogios, ele conhece um pouco mais da família Bennet, entende, né, a posição dessas pessoas, e ele também constata que ali pode ter o que ele procura de fato. Ele não foi lá reclamar uma propriedade que vai ser dele quando o Sim. senhor Bennett morresse, entendeu? Ele foi lá por outros interesses. Esses elogios à Lady Catherine não são ao acaso, são Uhum. costurados até chegar esse momento. Qual o motivo dele estar ali de verdade? Era arranjar uma esposa. Lady Catherine disse que ele arranjasse uma esposa para ocupar ali em Hunsford, que é a casa, né, paroquial, vizinha a Hussins, e que ele arranjasse uma esposa para fazer uma boa figura social ali. Exato, que ele como um reitor, ele não ficava bem ele ser sozinho, né? Tem que ter uma primeira Exatamente. dama, digamos assim. Então, essa é a explicação que a gente tem. Aliás, a gente só descobre um pouco mais adiante porque o motivo pelo qual ele foi visitar os primos Bennet, né? Porque ele Exatamente. queria uma esposa. E ele se mostra bem atencioso de não deixar as meninas na Rua da Amargura tentando casar com uma delas, ou seja, as irmãs iam ser beneficiadas, iam de repente poder morar ali por mais tempo, né? Esse era o plano dele e a senhora Bennet, ela capta isso. E ela Uhum, fica, nossa, bingo, perfeito. Que uhum, situação assim,
Genial. Ele não, ela passa até a olhar para ele com outros olhos, dizendo, não poderia Uhum. ser mais providencial. Que ideia Sim. maravilhosa que ele teve. Ela fica muito animada com essa possibilidade, sabe? É, até interessante como ela muda de ideia. Uhum. Ela muda de ideia. No início, o que, que era que tinha no outro capítulo? Ela rejeitando, recusando, dizendo ele veio aqui para passar na nossa cara que vai ser o herdeiro e tudo mais. Quando ela percebe a intenção dele, ela muda totalmente de ideia e acha a ideia perfeita, né? Porque de qualquer maneira ia abrigar a ela como viúva, por exemplo. Uhum. A Raíssa está perguntando a religião, era o anglicanismo, mas existia sim catolicismo e os evangélicos, né? Era muito comum assim, né, ter essa tríade aí, mas a religião oficial da Inglaterra nessa época já era o anglicanismo por causa do Henrique VIII. Tem uma fala, deixa eu ver aqui, do senhor Bennet, que ele fala assim. Terei licença de perguntar se essas agradáveis atenções procedem de um impulso momentâneo ou são resultado de um cálculo prévio? Ou seja, você é falso planejada, de forma planejada ou é impulsiva a falsidade? Ele também dá uma alfinetada aí. E Que é aí tem quando ele diz que elabora, né? tem um pecado mortal aí do Collins que ele não lê romances. Aí perdeu, É, perdeu geral aí pra galera, porque né, todo mundo é chegado num carinha que lê. Então, ele não gosta de romances, né? Acha que a leitura para as mulheres, para jovens, é mais para instrução, principalmente moral, né? Tanto que citam lá nesse capítulo os sermões de Fordyce, que aí era o livro isso. de cabeceira para a boa conduta da época. A Tainara pergunta se a live fica salva. Fica assim, Tainara. Fica no YouTube e no IGTV. Isso. Isso, Duda, muito obrigada. É, continuando, né, capítulo 15 agora, pode Isso, ser? Porque o 14 foi meio que uma consequência dos elogios dele. passando assim, bastante. É, exatamente. No capítulo 15 mostra um pouco de como foi essa educação do Mister Collins. Uhum, Dizendo a origem dele, que ele teve um pai ignorante e tudo mais. uhum, É, tem até uma parte aqui que eu coloquei entre aspas, que é do próprio texto, né? Um misto de orgulho e servidão, uhum. presunção e Eu humildade. também Aí eu grifei. coloquei uma observação, né? O falso humilde, mas a Jane dá nessas palavras a caracterização completa do Collins, né? Que ele é muito orgulhoso de onde ele chegou, como ele ascendeu para o lugar que ele estava. Entendam, gente, não era uma posição social, nossa, ele é milionário. Ele não ascendeu à posição do Darcy, por exemplo, mas de onde ele veio ao que ele se tornou, ele se sente muito orgulhoso disso, né? Só que ele é presunçoso e isso estraga o comportamento dele. Aí é justamente pela origem, a forma como ele foi criado. Estou aqui me coçando para falar que o título do capítulo, apesar dessa ótima introdução que você deu, falando sobre a formação, né, do Collins, eu chamei que eis que surge ninguém mais, ninguém menos que Wickham, outro W que vai dar problema na história, né? Na verdade, teve o Willoughby com W e esse outro aí, vamos ver. Esse também, esse Exatamente. arrasa corações aí, porque me parece que nas histórias da Austen bastou vestir o uniforme aí que a galera, a geral, como diz, a geral se apaixona, né? Só ler um Então, comentário aqui da Livros e Achados, que é um texto maior. Senhora Bennet poderia ter casado Mary com Collins, mas dizem que ele não se interessara por ela. é É, verdade. ele não Acontece isso. é Tem um um pequeno trecho que entrega lá adiante isso. sim, e ele não é um bom pastor, né? Para se casar por outras qualidades. Ele também queria uma mulher que tivesse uma certa, como é que fala? Uma exposição da figura, né? E a Mary não é considerada como a bonita da família. Então tem isso também. É, tem isso.
No capítulo 15, como a Adriana falou, é a chegada do Mister Wickham, né? Exatamente, a Roberta colocou aí, esse embuste, eu não sei se É, ela já está falando do Wickham, deve ser. É um agora, passeio que acontece, né? Que o Collins vai até Meriton e as meninas vão junto, hum, menos a Mary, que prefere ficar em casa. sim. E aí tem a oportunidade de conhecer o Sr. Wickham, que estava junto com o Danny, que é já um conhecido da Lídia, né? De bailes. Aí elas conhecem o Mister Wickham e todas, inclusive a Elizabeth, ficam encantadas pelos modos educados, as maneiras, os jeitos, tudo que ele apresenta, o Uhum. conjunto, é o pacote completo da perfeição. E eu acho interessante que tem esse poder. Eu nunca li estudos a respeito desse poder da farda, mas eu me lembro na adolescência de estudar perto de um quartel do exército e tinha essa euforia das meninas ali quando os soldados passavam fazendo corrida matinal, sei lá o que era, o exercício matinal. Então, eu acho que desde a época da Jane Austen até nos anos 80 aí, eu não sei hoje como é isso, mas tinha essa fixação pelos rapazes de farda, né? Então, É, é o inevitável não lembrar a cena do filme de 2005 sobre isso, sim, desse hipnotismo que causava nas meninas a Lídia jogando o lencinho, né? Se vocês assistiram o filme de 2005, tem essa cena, não tem no livro, né, gente? Mas é muito engraçado, porque ela fica meio que se insinuando que era assim abominável naquela época, e ela vai lá e joga o lenço e eles pisam no lenço e vão embora. a Tainá tá falando aí, talvez seja porque a farda tá ligada a poder, eu acho que tem a ver com essa questão da defesa, sabe? A regimento não estava em Meryton ali de graça, só para as meninas ficarem encantadas. Existia uma ameaça, sim, por causa das guerras napoleônicas, então, mesmo uma cidade tão pequena quanto Meryton tinha que ser protegida. Então, a passagem desse regimento aí, que eles chamam em alguns livros de milícia, né? A gente não pode confundir com a atualidade, mas a passagem da milícia lá, né, em Meryton tem um significado histórico, né? O lencinho, como diz a Tainá, é de matar, mas era a única forma, galera, de Era mostrar tipo um comportamento, ousadia. né? Porque o rapaz põe, essa cena se repete depois, quando a Lizzie deixa cair algo que eu não lembro, e ele vai lá e pega para ela. Então é meio que uma forma de flerte. Uhum. Era meio que isso, né? A Beca Valente falou aí, agora me escapou o que ela disse, mas eu achei muito interessante. Socorro, meu Deus, cadê? Mas a galera tá bem Perdi empolgada. a fala, tá todo mundo empolgado. Não lembro, desculpem, mas ela falou um negócio bem interessante que escapou, me desculpe. A No farda, capítulo. Oi? amiga, desculpa, gente, o povo tá empolgado com a farda, mas a farda também transforma o Wickham em alguém que Amiga. que a gente pode confiar, porque é Isso, era isso. associação, né, de defesa do país e o rapaz ali já acrescenta toda uma formação, né, bonito, Isso. interessante, bom, tem A a ver. Beca Valente estava falando sobre, eu lembrei, né? Porque você falou a palavra confiança, foi justamente nesse sentido. Como é que a Lise acreditou? Gente, acontece até hoje, nos diálogos, nas conversas, nos relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas de amizade mesmo. A gente tende a acreditar, parte do princípio de que as pessoas são agradáveis, pode desenvolver boas conversas, que não vai ter nenhum engano, nenhum ruído na comunicação. E aí, com a convivência, a gente vai descobrindo quem as pessoas são de fato, né? Ou não, Olha, depende. É eu, muito complicado. eu ri porque tem que salvar essa fala aí do Livros Achados e Perdidos. O Wickham já usava máscara antes da pandemia. Já era, já era cabuloso. Essa foi É mais ou ótima. menos isso. Aí o capítulo 15 é mais ou menos isso, e o Darcy e o Binley aparecem
e Uhum. acontece um encontro meio que coletivo ali, a todo mundo junto, né? Famílias diferentes, os soldados, o Darcy, o Billy, as meninas, e a Lizzie percebe que os olhares entre o Wickham e o Darcy não são olhares amistosos, né? É bem E o tenso. capítulo 16, que Uhum. vem a ser um jantar na casa da tia das meninas, né, dos tios, que é a família Phillips, né, que é da senhora Phillips, que é irmã da senhora Bennet. E Uhum. nesse jantar o Collins está presente também, né, e ele faz lá os elogios à senhora Phillips e tudo mais, mas o que chama a atenção é o diálogo da Lizzie com o Wickham, e eu chamo esse capítulo, eu não dou título aos capítulos, mas esse eu dei, que é o Darcy na lama. O Sim. que o Wickham faz aí nesse capítulo, nossa, minha gente, quem gosta do Darcy ficou lendo assim, meio que tendo um ataque em relação ao que o Wickham fala, né? Porque ele começa a se fazer de vítima, de pessoa que na sociedade só está ali naquela milícia porque ele não tem opção, que o Hum. destino dele era outro, que ele foi criado junto com o Mister Darcy, e que o pai do Mister Darcy preferia o Wickham ao próprio filho, e Uhum. que queria colocar ele numa boa posição na sociedade, oferecendo a paróquia que tinha lá em Pemberley para o seu Wickham, e ele diz que o Darcy, assim que o pai morreu, surrupiou esse direito dele. Uhum. E diz que ele é desagradável, que sentia ciúme porque não era o preferido do pai, o pai preferia outra pessoa do que o próprio filho. Uhum. Ele também arranja tempo de falar mal da irmã do Mr. Darcy, né, a senhorita Darcy, que é a georgiana. Ele Enfim, coloca a ele Juliana no meio dessa, né, da lama. exatamente. Nossa, é incrível como ele tece um perfil do Darcy para Elizabeth, que Uhum. já vinha assim sentindo uma certa antipatia, e daí em diante ela toma o que o Wickham disse como verdade, Uhum. entendeu? Esse capítulo é todo nesse sentido, gente, de colocar que muitos comentários aqui, não estava indo no automático, a Liz acredita completamente no Wickham, Uhum. em tudo que ele disse, porque ele tem um poder de convencimento muito grande. Ah, o tempo inteiro ele vai emendando uma situação na outra, ah, e ainda por cima, a Lizzie descobre o parentesco que existe do Darcy com a Lady Catherine. Então Sim, a aí antipatia acabou. aumenta. Aí foi a pá de cal mesmo. Aí acabou completamente todo. Acho que ela já não tinha expectativas de que que o Wickham falasse algo que mudasse a opinião dela a respeito do Darcy, mas aí o Wickham foi um capítulo só para chafurdar em cima do nome do Darcy, né? Da família Darcy. Aí a Luciana faz um comentário perfeito aí, que é cuidado com as primeiras impressões, meu povo, mas até hoje, né, tem o ditado, a primeira impressão é a que fica, Que é o e nome do para a livro. Lizzie é o nome do livro, Primeiras Impressões, exatamente. E acontece que ela ficou totalmente convencida com os argumentos do Wickham e ela passa a detestar, né? Se ela já tinha antipatia, ela passa a detestar o Darcy a partir desse momento, né? E Uhum. aí esse 16 é todo trabalhado nessa conversa do Wickham com a Elizabeth e esse Toda trabalhando processo de no veneno. convencimento. Total, total. O Das fica na lama aí, viu? O nome dele. Aí vem o 17 é um curtinho. Eu tenho poucas observações. Você tem muitas a colocar? A Lizzie conta para Jane sobre todo esse perfil horroroso do Darcy, mas aí tem um ponto, ainda bem somos salvos, assim, tem um ponto de lucidez aí nessa conversa que é a Jane, a Jane, ela defende o Darcy, defende da seguinte maneira. É, Peraí, é impossível. Nenhum homem com sentimentos mais indiferentes, ninguém que tivesse estima pelo seu caráter seria capaz disso. E aí elas estavam comentando sobre o fato do Darcy, entre aspas, ter tirado todos os direitos
que o Wickham teria, porque o pai do Darcy queria uma vida melhor para o Wickham, queria deixar alguma coisa melhor. Mas olha só o que a Jane ainda fala: poderiam seus amigos mais íntimos se enganar a este ponto, a seu respeito? Acredito que não. Aí lá vem a Lizzie, porque a farda cegou, tá, gente? A farda deu uma cegadinha ali. E ela diz o seguinte: é mais fácil acreditar que Mr. Bingley está sendo iludido do que supor que o Mr. Wickham, tenha inventado a história que me contou ontem à noite, porque tem uma riqueza de detalhes que ela talvez não acho que ela não é possível que uma pessoa inventar tanta coisa. Mas aí, Olha, senhorita a, Lizzie, a Jane, como estão dizendo aí, ela é muito boa, uma pessoa perspicaz e tal. Ela, assim, ela não demonstra que o Wickham, ela não acusa, né? Ah, ele está inventando, ela não faz isso. Mas ela também custa crer que todo perfil que ele colocou, que uma pessoa possa ser dessa forma. Aí ela fica achando meio estranho, né? Tipo, mas será que é tudo isso mesmo? Eu custa acreditar que isso seja possível. Veja, ela não acusa o Icaro de nada, mas ela também não consegue acreditar totalmente que tudo que o Icaro falou tenha sido verdade, né? e Ah, tem também a questão da Elizabeth não ser perfeita, então ela tem que errar, gente. Ela tem que errar ao longo da história para passar por um crescimento ali, né? exatamente. Como personagem. Então, assim, a gente vai ver mais adiante que algumas coisas estão certas, outras nem tanto, e aí a gente sem querer dar muito spoiler, né? Bom, É, no finalzinho, o seu Billy aparece lá em Longbourn para convidar todos para o baile que ele vai organizar em Netherfield. E aí, surpreendentemente, o Mister Collins, que é todo, né, recatado, reservado, ele aceita o convite para ir ao baile, e aí a Lizzie começa a desconfiar que o alvo dos interesses dele seja ela, né? Até então ela não estava desconfiando muito, não. isso. Mas a partir da aceitação do convite para esse baile, até porque ele solicita que as duas primeiras danças seja com ele. Uhum. Aí a Lizzie fica altamente desconfiada de que, nossa, o que que esse cara quer comigo, né? Será que sou eu a pretendida, a escolhida para ser a esposa? E Mela estraga toda a esperança dela de baile, né? De encontrar o Wickham também, né? Que o capítulo 18 vem nesse sentido, né, de colocar toda a preparação e, consequentemente, o baile, né, porque mostra essa chegada da família Bennet e das outras pessoas no baile em Nedfield. A Becca está colocando, o baile foi a vergonha alheia, foi. O baile foi a vergonha alheia. O baile foi uma tristeza para Elizabeth, porque do início ao fim foi Uhum. só decepção, à exceção, talvez, da dança, né? Porque esse é o capítulo da dança, minha gente. Uhum. Quem viu o filme quer amarrar com o filme, é Sim, o momento muito importante que eles lá fazem uma dancinha. É, Nossa, tem ui, tantos comentários. eu Não vou, tô vendo não vou, isso não vou ler, não também. vou comentar, não. Só vou ler. Mister Collins enfia o pé na jaca. Tem esse pedido da dança. A Elizabeth entende os sinais que o Collins está dando. O Collins dá um de que seria na modernidade, seria assim, reservando essas danças, seria o oi sumida. Aí você já entende os sinais. Na atualidade, esse oi sumida aí significa lá vem encrenca. Aí seria o Collins falando para essas danças. Então, no baile, qual é a primeira decepção da Lizzie? Ah, É não, o fato, é o fato do Mister Wickham não ter comparecido, sim, ó. né? Ele Show, não baile. vai ao baile, gente. Ao baile que ela colocou todas as expectativas de encontrá-lo, de dançar, de passar o boy na cara do Mister Darcy e Exatamente. demonstrar esse interesse. Ele não foi. Uhum. E aí eu levantei o livro assim de alegria, porque para mim
começa uma mudança sutil ali do Darcy, porque no outro baile era qualquer selvagem pode dançar. Quero Isso. saber desse povo. Aí agora ele pede a Lizzie para dançar, né? Ele dança com ela e aí fica aquela coisa, né? Conversa, não conversa. Exatamente. O Darcy convida a Elizabeth para dançar, ela lamenta porque o, ela dançou com o Mr. Collins, é um desastre, né? Ela não aguenta mais ele no pé dela. O filme é bem fiel a esse capítulo, que Sim. ela não aguenta a impertinência dele. Aí depois está conversando com a Charlotte, né, lamentando porque o Mr. Wickham não apareceu para o baile, ela não entende. Ela acredita que a culpa é do Darcy por ele não ter ido, veja só que o Darcy surpreende e faz o convite para dançar as próximas Olha, danças com ela. a frase da Raíssa, que essa tem que ficar registrada aqui na gravação. Cabelo ok, maquiagem ok, a unha tá ok, brota no bailão pro desespero do Darção. O Darção foi o que acrescentei, tá, gente? Ia ser um Então, desastre pro Darcy esse baile, né? Se ele tivesse. mas aí assim, para ele foi ótimo porque ele dançou com a Elizabeth, né? Uhum, Tinha o interesse já que ele estava demonstrando. Mas aí o que que acontece nessa dança? Uma nova troca de farpas uhum. entre os dois. Porque a Lizzie, para provocá-lo, resolve colocar o Wickham no meio da história, dizendo que ele é uma pessoa esforçada. Não usa a palavra esforçada, certo, gente? Eu estou colocando aqui. E da ação. Nunca mais verei da mesma forma. Então, pois é, né? O da ação, ele vai sendo provocado ali, porque ela fala bem do Wickham, diz que ele foi uma pessoa injustiçada, né? Injustiçada, sou eu que estou colocando também, injustiçada, que ele é esforçado, que ele merecia uma sorte melhor na vida. Então, a Elizabeth está lá cutucando o Darcy para ver se ele perde a linha, e não, né? Ele fica lá, ele conversa com ela, eles trocam farpas, nenhum quer ceder, né? Nenhum quer ser o perdedor daquela conversa ali. E E a, a, a senhorita Binley, a Caroline, ela aparece ali, é o único momento sensato da Caroline no livro. uhum, Pode prestar atenção, já estou logo adiantando. É o momento de maior sensatez que tem, porque ela tenta, apesar de que a favor dela, ela tenta defender o seu Darcy de que ele é uma pessoa justa, que ele é uma boa pessoa, um ótimo irmão, enfim, ela fica tecendo ali qualidades em torno dele e uhum. que a Lizzie não acreditasse em tudo que dissessem a ela. Olha, a Caroline está dizendo isso. Sim. E a Elizabeth olha para ela meio que, quem é você para vir me dizer isso, né? Você é apaixonado pelo Darção, vai ter alguma opinião própria? Exatamente, porque a Alice também percebe isso, que a defesa da Caroline é toda no sentido de querer puxar a sardinha para o lado dela, entendeu? A Alice demonstra totalmente desprezo ali, Uhum, e a Jane, ela, novamente ali, ela é muito consciente ao conversar com a irmã, né? uhum. Dizer, Porque presta atenção, ela pode pode. falar. Ela diz o seguinte: peraí. Entretanto, quando a música recomeçou e Darcy se aproximou, Charlotte não pôde evitar de prevenir a amiga. Ah, não, perdão, é a fala da Charlotte. Prevenir a amiga em voz baixa de que não tivesse a simplicidade de permitir que o seu entusiasmo por Wickham a tornasse desagradável aos olhos do homem 10 vezes mais importante. Só aparecendo 10 vezes, 10.000 libras aí, parece uma conexão, mas é porque o Darcy tinha uma representatividade, uma representação maior ali em relação ao Wickham. E até a, a, a amiga, né, a Charlotte, ela também começa a perceber assim, olha, não vá se jogando de cara nesse novo rapaz que chegou no condado, porque, né, a história pode não ser
essa, né? Então tem várias pessoas ali dando alertas para Elizabeth Bennet, mas ela estava bem, como eu disse aí, alguém gostou, cega pela farda, e aí foi seguindo o bonde aí, acreditando mais no Wickham, porque ela queria que esse Darcy ruim existisse, né? Então eu acho que Exatamente. ela tinha essa esperança ali. Tem uma coisinha legal que aconteceu na fala dos dois aí, quando você falou que eles trocaram as farpas, que eles falam sobre livros, aí ela diz o seguinte, ele pensa, o que pensa dos livros? Disse ele, sorrindo, gente, sorrindo. Ele disse sorrindo. Aí ela responde, livros? Estou certa de que não lemos os mesmos livros e nunca os encaramos com os mesmos sentimentos. Então ele tenta quebrar uma barreira ali, quebrar o gelo, vamos falar de livro, né, e tal. Não, não, a gente não tem nada para falar de livro, não, a gente pensa diferente. Então, percebe a resistência dela e ele já tentando ali, ó, sabe? Exatamente. Então a Jane, ela tenta abrir o olhar também, dizer que o Bingley não pode estar tão enganado em conviver com uma pessoa que seja tão péssima. Ele não ia, mesmo que tivessem temperamentos diferentes. Na primeira live, a gente tocou nesse assunto de que eles tinham uma natureza, uma personalidade muito diferente, né? Uma da outra. Então, o que é que fazia manter essa amizade? E novamente isso vem à tona. Como é que o Billy vai ser amigo de uma pessoa que não tem caráter? Né? Exato. Ele não pode estar tão cego. E Uhum. o fim do capítulo é o desastre que a gente vinha prenunciando, né? É, Porque a Caroline e o Darcy ficam prestando atenção no comportamento dos outros familiares da Elizabeth. Você ia uhum. falar, você levantou a mão. Levantei a mão porque para a gente fazer uma quebra, porque não vai dar para falar dos últimos capítulos em 9 minutos. O que, que você acha? Pode ser. Vamos Meu fazer Deus, essa quebra? tem mais de quase 40 pessoas aqui na live. Por favor, gente, voltem. Voltem, por favor, porque os comentários de vocês voltem para o Dação, por favor. Por favor. Hashtag Dação Forever. Então vamos lá, eu vou encerrar essa live, a gente vai começar outra agora, é só o tempo de salvar, tá bom? No GTV. Isso. Por favor, voltem.